Seja muito bem-vindo, você está no Pod Conserva. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Pod Conserva e hoje já com a tradicional análise da semana de sábado. E eu não estou sozinho aqui para esse programa, estou acompanhado do meu fiel e firme companheiro de bancada, o meu amigo José Carlos Sepúlveda. Tudo bom, senhor Sepúlveda? Tudo bem, graças a Deus, Paulo. É uma alegria estar aqui outra vez para a análise da semana. Aliás, vou lhe dizer, nós somos, nessa análise da semana, somos quase tragados pelos acontecimentos, porque é tanta coisa acontecendo que quase não conseguimos fazer uma análise da semana, né? Pois é, às vezes precisamos ficar até presos na análise da quinta-feira, na análise da quarta. Vamos ver como que vai ser hoje, né? Porque rendeu novamente essa semana. Gostaria de dar somente 2 recados aqui antes de partirmos para a nossa pauta. O primeiro é que se você não conhece o meu trabalho aqui, além do podcast, você também pode conhecer o meu canal no YouTube, no youtube.com/pharaújo85, e o senhor Sepúlveda também, né, em breve aí vai estar com um canal no YouTube, então prepare-se que vem uma novidade muito boa por aí, mas vocês podem acompanhar as suas análises também no Twitter, no @RadarDaMídia. E se você gosta desse projeto, se você quer ajudar a patrociná-lo e que ele exista, você também pode contribuir aí através do Apoia-se, no apoia.se/pharaújo. Senhor Sepúlveda, indo aqui então direto para os nossos temas, temos que revisitar aí alguns tópicos que já temos falado aqui há algumas semanas no Pod Conserva. Uma coisa está virando uma constante, né? Estamos adiantando algumas coisas e depois vendo esses fatos ocorrerem e tendo que começar a ligar aí, como o senhor sempre diz, ligando os pontinhos nas semanas anteriores. Mas eu gostaria de começar aqui com algo que é muito escandaloso, eu acredito que o mais grave de todos, que foi esta praticamente denunciação caluniosa, né? Que não dá para dizer que aquilo foi uma reportagem que a Rede Globo de televisão fez, né, atacando o presidente Jair Messias Bolsonaro, colocando ele como ligado, né, ao mando do assassinato de Marielle Franco, e já é uma tentativa de encontrar um culpado antes mesmo do sepultamento da Marielle, pois eu lembro que ali no velório dela foi usado o caixão da senhora Marielle Franco, infelizmente foi usado como palanque político, né? Já gritavam ali gritos contra a polícia militar, né? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Várias pessoas ligaram sim o nome de Jair Messias Bolsonaro na época, tentaram fazer isso durante a eleição, quando não havia o menor ponto, né, de investigação para poder colocar isso daí. Mas o que nós vimos aí durante essa semana foi algo de um nível muito baixo, porque um dos pontos, né, que deveria ser analisado antes de tudo, que é um processo que corre em segredo de justiça. Como esse processo foi parar na mão da Rede Globo? E sempre vai parar na mão da Rede Globo. Como o governador Wilson Witzel teve acesso a essas informações, são outras questões também que nós temos que levantar aí neste meio tempo. E aí nós culminamos, né, em menos de 24 horas, geralmente dizem que a mentira tem perna curta, mas essa não teve nem tempo de crescer a perna, porque em menos de 24 horas, né, Carlos Bolsonaro apresentou os áudios da portaria. Muitas pessoas começaram a falar, mas ele pode ter apagado, precisa ter uma perícia no computador, quando na verdade o próprio Ministério Público e a polícia já tinham periciado os áudios, eles já tiveram acesso a essas informações e não era novidade. E se a Rede Globo teve acesso a essas informações, piora a situação, pois ela já sabia da existência desse descarte e também que o Ministério Público já identificava como mentira aquilo que foi dito pelo porteiro. E aí nos leva a mais uma dúvida, senhor Sepúlveda. Quem fez, né, ou o que levou o porteiro a mentir? Mas eu antes de colocar mais algumas questões aqui, eu gostaria de ouvir uma primeira análise do senhor sobre esse caso, senhor Sepúlveda. Paulo, eu acho que é escandaloso ver uma rede como a Rede Globo tomar um fato que, se ela teve acesso
à investigação que estava correndo em segredo de justiça. Mas se ela teve acesso, ela saberia necessariamente que aquele depoimento do porteiro foi considerado pelo Ministério Público falso, foi considerado inautêntico. Como é que ela lança como uma grande notícia, como uma grande denúncia, esse depoimento do porteiro? Eu vou aqui fazer um exercício de hipótese. O presidente estava no exterior. O presidente estava, portanto, não estava no país para se defender. Mas havia uma equipe da Rede Globo acompanhando essa viagem do presidente. E por que a Rede Globo não ouviu o presidente a respeito dessa denúncia, antes de lançar a denúncia? Isso já mostra uma má-fé jornalística muito grande, além de se pressupor que a própria televisão sabia, a própria rede de televisão sabia que aquele depoimento tinha sido considerado falso. Agora vamos dar mais um passo. Quem analisa, hoje saíram algumas análises comparativas da economia no governo Dilma e nos 10 primeiros meses do governo Bolsonaro. É evidente que houve e começa a haver uma melhora acentuada. Também o crime tem sido combatido com muita energia e o número de homicídios tem caído, a apreensão de drogas tem subido, a luta contra as grandes organizações do crime organizado tem surtido efeito. Então, como seria possível lançar no Brasil agitações, caos social, como houve, por exemplo, no Chile, no Equador e em outros países? Eu falo mais do Chile porque foi o que teve um grau de explosão e um grau de violência que superou todos os outros. Eu acho que era exatamente esta notícia. Esta notícia lançada a queima-roupa poderia causar imediatamente comoção no país. Todo mundo começaria a comentar essa notícia e se os grupos de esquerda já estariam organizados não apenas para ir para as ruas, mas para pedir medidas, para pedir a suspensão ou o impeachment do presidente, para ir para o Supremo, pedir uma averiguação imediata dessa grave denúncia, porque, meus amigos, envolver um presidente da República num assassinato é uma coisa tremenda. Curiosamente, essa notícia sai exatamente depois de ter se levantado outra vez o caso do Celso Daniel, depois de ter falado exatamente que Lula seria o mandante do caso da morte de Celso Daniel, segundo Marcos Valério, o que impediria toda a manobra que se pretendia fazer no Supremo em relação ao Lula para livrá-lo da cadeia. Bom, mas voltando aqui ao primeiro comentário sobre essa questão da matéria da Globo. Portanto, a Globo tinha uma intenção. E eu pergunto se exatamente a intenção não era, a partir dessa fagulha, explodirem as grandes manifestações de rua que levariam a uma tentativa de derrubada do presidente Bolsonaro. Olha, Sr. Sepúlveda, eu vou fazer duas observações aí dentro do que o senhor falou. A primeira é essa questão de ter já manifestações preparadas, né, ou pré-montadas assim que saísse essa notícia, é algo que não é uma possibilidade, é uma realidade. No meu canal, eu fiz um vídeo, né, que nós inclusive conversamos antes de eu gravar esse vídeo para tentar aí trocar algumas ideias, ligar alguns pontos. E nesse vídeo eu mostro alguns cartazes que começaram a ser disponibilizados, banners, pela internet já com convocações, né, para as ruas, né, convocadas aí pela esquerda, inclusive, adivinhe por quem? Pela UNE. Não é nenhuma novidade aí, o gueto miliciano, de verdade, né? Vamos colocar assim, o gueto ideológico que nós temos dentro das universidades aí, bancado com verba
eleitoral, que nós sabemos muito bem que os partidos financiam todos esses grupos e as ações deles também no dia a dia. E outro ponto, senhor Sepúlveda, o senhor comentou, e eu achei muito pertinente, sobre a questão da manobra do STF para a soltura em segunda instância. Nós podemos observar que existia a intenção dessa votação ser concluída na semana passada. Ela foi postergada para essa semana e cada vez mais essa notícia foi tomando ar, a coisa foi crescendo, a indignação das pessoas foi ficando mais latente e o STF começa a sentar em cima do processo. Agora o STF começa a sentar em cima do processo por quê? Porque ficou com medo da reação popular. Afinal, né, os ministros do STF já estão até preparando túneis para não ter contato com o povo. Né? Já não basta estar lá na bolha isolada de Brasília. E com isso, aí a gente tem que começar a fazer uma coisa que é uma coisa que uma ação, que o senhor comentou na semana passada sobre o Foro de São Paulo aqui na análise da semana, que eu achei muito interessante. Nós estamos falando a Globo, o Foro de São Paulo. Quem são as pessoas que estão por trás dessas ações? Porque existem CPFs por trás dessas ações. Dentro da estrutura das organizações Globo, né, até comentei isso no meu vídeo, quem são as pessoas que estão ali por trás comandando essas ações e aprovando essas pautas? Né? O Lacombe, que é um ex-funcionário da Globo e agora está na TV Bandeirantes, ele até soltou um vídeo nas redes sociais dele comentando sobre isso, explicando como funcionou a pré-pauta e que é impossível numa empresa como a Globo isso ter passado assim, um erro do estagiário, alguém não viu uma supervisão, não teve uma supervisão. Então assim, a quem interessa dentro da Globo? Porque a Globo é muito fácil bater, porque a pessoa esconde-se atrás do logotipo da Rede Globo e está tudo certo, né? Vai para o institucional. Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso? Quais as ligações dessas pessoas que precisam ser rastreadas? Essas pessoas estão ligadas diretamente com interesses políticos ou até, não vou dizer suprapartidários, mas que estão acima dos partidos em organizações como o Foro de São Paulo? Isso é algo muito grave e nós sabemos que existe sim ligações diretas, é normal até, entre políticos e jornalistas, porque eles não deixam de ser fontes no dia a dia. Em alguns casos, né, existem casos até aí de casos amorosos, como uma jornalista da Folha, aí, que eu não vou citar o nome aqui para evitar processos, com o senhor José Dirceu, ela era amante dele. Né? Então, vocês podem pesquisar aí que vão descobrir quem são. E aí, senhor Sepúlveda? Paulo, já para falar de casos, lembre-se do caso do Fernando Henrique, com a jornalista. Também, né? É uma coisa assim, bem... Bastante amorosa, né? Love is in the air, né? Afinal, eles são contra o ódio. E aí, senhor Sepúlveda, o senhor comentou sobre o Celso Daniel, e aqui eu quero fazer uma recomendação. Os amigos do Brasil Paralelo fizeram um programa especial de 41 minutos falando todo o caso, todo o passo a passo da investigação, as possibilidades no final do que motivou o crime. E ali nós vemos ligações diretas entre ministros de Dilma Rousseff, José Dirceu, Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio Celso Daniel, o Sombra, Bunlai, né, entre muitos outros personagens aí que inclusive foram presos na Operação Lava Jato devido ao recebimento de chantagem, um blackmail, vamos dizer assim, né, 6 milhões de reais, só para que a gente começar a falar disso. Mas, com isso à parte, deixa aqui essa recomendação para o pessoal se aprofundar dentro do conteúdo do Brasil Paralelo. Nós temos uma outra coisa que é muito mais grave, senhor Sepúlveda, porque na última semana da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela assinou um documento onde ela apontava ali como mandante do assassinato de Marielle Franco, né, o senhor Domingos Brazão, que era conselheiro do TSE, ele é ligado ao MDB, né, partido do ex-presidente Michel Temer, e existe ali uma grande desconfiança que a Marielle, ela tinha grandes possibilidades de ser eleita internamente ou ser indicada, não sei qual é o termo correto, mas ela tinha grande possibilidade de tomar o lugar dele
no ano agora de 2019, ficar ali com a vaga dele, né? Com o emprego dele ou com o cargo que ele exercia. E ao que tudo indica, isso seria aí um dos motivadores do assassinato de Marielle Franco. Porém, todos aqueles que defendem aí elucidação do caso de Marielle Franco, em momento nenhum defendem uma prisão do Domingos Brazão, uma forma de apertar mais a investigação em cima dele. Estão procurando aí factoides políticos para apontar pessoas que não têm a mínima ligação com o caso e partindo até para crimes contra a República propriamente dito. Pois como que isso representa fora do Brasil? Já não basta termos aí presidentes que criaram o maior sistema de corrupção da história desse país? Então, senhor Sepúlveda, dentro de todos esses dados, né, e aí com esse apontamento do Domingos Brazão, por que o senhor Marcelo Freixo, por exemplo, Alessandro Molon, Jandira Fegali, que usam, né, a Talíria Petroni, que usa muito o nome da Marielle Franco ali como palanque eleitoral, por que eles não pedem o afrouxamento disso ou até a federalização do caso, como foi solicitado por Raquel Dodge e o próprio pessoal tem lutado contra isso? Paulo, eu começaria só para você aqui uma pequena correção, claro. Que ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, não do TSE. Perfeito. Pronto, o Domingos Brazão. E eu creio que nesse momento, por causa das investigações, ele até está suspenso desse cargo de conselheiro. Mas ele é do MDB, fez campanha pela Dilma, existem fotografias dele fazendo campanha pela Dilma. Portanto, vejam bem, toda a narrativa de que a Marielle tinha sido morta por ser de esquerda e ter ideias progressistas, há muito caiu no descrédito. Eu volto a frisar aquilo que você acabou de dizer. Por que a esquerda, que fala tanto da Marielle e quer saber tanto quem matou a Marielle, não deixa federalizar o caso para haver uma investigação mais séria? E mais, está-se percebendo que a investigação no Rio está envenenada, porque inclusive a Raquel Dodge, no seu documento, diz que o senhor Domingos Brazão, com a ajuda de autoridades do Rio, espalhou falsas versões para despistar as investigações. No momento em que a Globo citou o Presidente da República, o ministro Sérgio Moro mandou um ofício à Procuradoria-Geral da República pedindo para federalizar o caso, não é? Porque o Presidente da República foi citado. E imediatamente o PT veio contra. Mas por quê? Por quê? O que é que eles têm medo que seja descoberto? Agora, voltando um pouco à Globo. Você disse muito bem, a Globo não é um logotipo. A Globo são pessoas. Agora, vamos fazer um raciocínio como o Lacombe fez. Ele disse o seguinte: em todas as televisões, como na Globo, existe a pré-pauta, existe a pauta e existe a matéria. A pré-pauta é jogada, mais ou menos como se diz na linguagem popular, como goiaba no tacho. Mas, evidentemente, as pessoas vão ver o seguinte: bom, isto procede, não tem fundamento, etc. Pode passar para uma pauta. Mas ainda assim, depois da pauta, vai haver muita verificação, vai haver verificação de contas, ouvir todas as partes, etc., até fazer uma matéria. Agora eu pergunto o seguinte: vamos imaginar o seguinte, que nós estamos aqui, somos as pessoas da Globo, e vamos lançar uma matéria que nada mais, nada menos, acusa o Presidente da República de estar envolvido no assassinato da Marielle Franco. Você não acha que antes de lançar essa matéria as pessoas deviam acender todos os sinais? Bom, temos que verificar se isso é realmente verdadeiro, se não é. Não. Você acha que essa notícia, acusar o Presidente da República de um assassinato, passa assim? Isso, a meu ver, tem uma intenção. E essa intenção é claramente política. Aliás, o general Heleno disse isso, que era uma intenção claramente política para desestabilizar o Brasil e, depois de desestabilizar o Brasil, tentar lançar o Brasil numa anarquia, como está acontecendo no Chile. Pois, se o Presidente da República é acusado, está envolvido no assassinato, e isso desestabiliza qualquer regime.
Bom, e eu volto a frisar, e ainda por cima ele estava no exterior. Então, você disse muito bem no seu programa, no seu vídeo do seu canal, e agora voltou a repetir, foram pessoas que decidiram isso. Essas pessoas estavam diante de um caso gravíssimo, se fosse verdade. Agora, ainda é mais grave se eles sabiam que era falso depoimento e, mesmo assim, decidiram lançar o país nesse começo de convulsão. Olha, Sr. Sepúlveda, para pegar como exemplo, vou ter que colocar um item aqui fora da pauta, mas que está bem alta nessa semana, que é a deflagração aí de uma ação da Polícia Federal em conjunto com a Marinha Brasileira e conseguiram, muito provavelmente, identificar um barco que foi o responsável pelo derramamento de óleo na costa brasileira, vamos dizer assim, de uma maneira geral. E esse barco, ele é proveniente da Grécia. E hoje, pela manhã, eu tive que ficar preso numa sala que estava passando a Globo News e eu quase saía no tapa com a TV, para falar a verdade. Porque eu até cheguei a comentar algumas coisas no meu Twitter sobre isso. Quem me acompanha aí pôde ver. Porque o que acontece? A Globo, a todo momento, ali tinha um cuidado muito grande, né, com aquela estética jornalista. Não, mas não podemos dizer exatamente se foi esse barco. Será que foi esse barco? E esse barco é grego. É grego. Mas acho que assim, quem gosta de iogurte grego até ficou com vontade de fazer um lanche ali, porque o tanto que a Globo falava Grécia, Grécia, grego, 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 para quê? Para tirar de cima aquela questão da Venezuela, né, que é a proveniência aí do óleo. E um fator interessante, aí nós também vemos como a manipulação dos fatos é algo que sempre é interessante para essas pessoas. Porque nós temos claramente uma situação em que esse navio chegou na Venezuela, no porto de São José, se eu não estou enganado o nome do porto, ficou 3 dias atracado na Venezuela. Dentro da embarcação tinha ali mais ou menos em valores 60 milhões de dólares de petróleo cru. Agora, quando esse navio sai da Venezuela, ele desliga o transponder e só volta a ligar 2 semanas depois. Ora, isso quer dizer o quê? Por que a Venezuela, que está com embargo econômico internacional, está vendendo petróleo livremente? E quem comprou, por que desligou o transponder? Todos nós sabemos agora, né, veio à tona, que existe, as águas internacionais servem como um grande mercado ilegal de mercadorias, né, onde há várias vendas em alto mar, por exemplo, não existe uma jurisdição jurídica, né, acho que até ficou meio repetitivo isso, mas não existe uma jurisdição dos países sobre essas águas internacionais. Então, começaram ali, dentro do programa, até falar uma coisa absurda, na minha opinião, que era, agora que identificamos aí qual que é o navio, pode-se cobrar ações, inclusive é de uma empresa grega esse navio, então tem que se cobrar o seguro deles, tem que acionar a pólice de seguro para eles pagarem aí o prejuízo ambiental. Ora, aí nós vemos assim que além de criar narrativas, a mídia brasileira está passando por um processo de imbecilidade. Porque se você é o perito de uma seguradora, quais são os fatos claros que você vai ver aí? Você está comprando um produto ilegal de acordo com leis internacionais. Isso já invalidaria a apólice de seguro. Segundo, por que o transponder foi desligado? Terceiro, quando ocorreu o desastre, por que o navio não avisou? Não foi para o porto mais próximo, não fez nenhum tipo de comunicado, teve que esperar-se 3 meses. Então, não existe seguro no mundo que vai pagar isso. Seguro não é um botão que aperta-se e dali sai dinheiro. Né? Então, falta ter senso de proporção na mídia. E esse é um caso que nós vemos, as 2 situações aqui que nós estamos conversando, Sr. Sepúlveda. O senhor pontuou muito bem. Essa questão de como a mídia tem cuidado com as matérias quando é conivente para eles e ao mesmo tempo quando eles precisam proteger alguém ou algo em uma matéria, também eles fazem jogando a culpa para o abstrato lá para a Grécia. Né? Então, essas aí são algumas das situações.
Eu acho muito interessante você ter levantado esse exemplo, porque é um exemplo típico, exatamente. E agora tudo é a Grécia, Bom, primeiro, só para dizer uma coisa, necessariamente um navio que tem a bandeira grega, ele navega com a bandeira grega, não quer dizer que necessariamente ele é grego. Isso é já a primeira coisa. E depois o seguinte, para onde é que se destinava esse petróleo? Porque, como você disse muito bem, como é que há uma comercialização com um país que está sofrendo embargo? Por que ele despejou esse óleo nas costas brasileiras, perto das costas brasileiras? E depois o seguinte, por que ele não avisou as autoridades brasileiras? Vamos imaginar que essa embarcação teve uma emergência. Por que ela não comunicou às autoridades brasileiras que precisava fazer um derrame de petróleo? Tudo isso é muito estranho. Tudo isso é muito estranho. Mas pronto, a narrativa da Globo é desviar de todo esse enredo para falar de seguros, apólice de seguros, a Grécia, e tirar de cima o foco onde é que esse navio foi, onde é que encheram esse navio de petróleo? Na Venezuela. É bem complicado, meu caro. Senhor Sepúlveda, avançando aqui com a nossa pauta, né? E que essa pauta hoje eu diria que é praticamente uma pauta única, onde nós vamos ligar os pontinhos aqui, meus amigos. Vamos aí partir para a CPMI das fake news. Tivemos aí o grande protagonista da semana, que foi aí o senhor deputado Alexandre Frota, né? Mais conhecido como Traíra, um peixe onde nós encontramos ao largo de várias feiras de ruas aqui em São Paulo. E o Alexandre Frota, ele levantou bastante coisas ali, muitas frases prontas, falácias, aquele jeitão dele, e levou uma listinha ali com diversos nomes que a gente vai debater alguns pontos aqui. Mas, senhor Sepúlveda, eu já quero começar aqui passando a bola para o senhor logo de cara, porque teve um fato curioso. O Alexandre Frota, ele negou-se aí a fazer o juramento, né, de dizer somente a verdade ali antes de começar a sessão. Ele não quis depor como testemunha, que daria força ao seu depoimento, o que é muito estranho. É muito estranho. Bom, depois é muito, digamos assim, é até patético, não é? É cômico. Ele vai denunciar pessoas por fazer fake news e ele tira um papel que mostra para todas as pessoas que estavam assistindo ao depoimento dele com um tweet ou um tweet do professor Olavo de Carvalho e que não era dele, era de um perfil falso. Quer dizer, isso é completamente ridículo. Então, o homem que vai fazer acusações de ter de haver uma milícia digital, nós já vamos ver depois o que é que isso quer dizer, milícia digital, o que é isso? Que são milicianos, o que é que isso quer dizer? Por que usar essa expressão, milícia, milicianos e tal? Bom, o senhor Alexandre Frota vai e como um dos exemplos dá isso ali. Alguém se lembra quem era o personagem que ia ao Twitter todos os dias dizer o seguinte: hoje vamos levantar a tag tal? Quem era? Era o Solobão. Ou as pessoas não se lembram? Será que ele, então, naquele momento, ele fazia parte de uma milícia digital? Ou ele estava simplesmente usando a sua influência, porque ele tinha influência nas redes sociais, para levantar tags? É muito estranho que essas pessoas, de repente, venham fazer uma acusação vaga e sem fundamento, querendo ajudar a criar uma narrativa de uma milícia digital. Bom, isso é um parênteses que eu queria fazer aqui. Não, e dentro dessa questão que o senhor comentou, senhor Sepúlveda, eu vou mais além, porque ele levou uma lista tão absurda para quem está antenado no dia a dia do Twitter. Ele colocou assim pessoas que hoje são totalmente antagônicas dentro do Twitter como membros de uma milícia. E eu acho muito engraçado que esse pessoal sempre pega um sujeito que eu tenho um enorme carinho por ele, né? Até eu arrisco dizer que é um amigo que eu tenho, que é o André Alba, né? O Spider.
Rapaz, todo mundo gosta de colocar o Spider como o primeiro da lista, o mais extrema-direita, e é um sujeito extremamente tranquilo, gente boa, né? Conversa fácil, comediante, faz seus comentários pontuais no Twitter, né? Inclusive está até trabalhando lá na Jovem Pan com o pessoal do Pânico agora, e insiste em colocar ele ali, né, como um agente subversivo. Eu não consigo entender isso. Mas o nome ali que mais me chamou a atenção profundamente foi o do Padre Paulo Ricardo. É algo assim absurdo, porque o Padre Paulo Ricardo, para quem não conhece, além de um sacerdote, é um professor de teologia e de história fantástico. Faz um trabalho magnífico no Mato Grosso, né? E há quase 2 anos o Padre Paulo Ricardo ele retirou-se do debate público político. Por quê? Porque ele decidiu dedicar ali integralmente o seu tempo aos seus cursos de teologia e aos seus projetos sociais no Mato Grosso. E o Padre Paulo Ricardo, para quem não sabe, com a ajuda da população ali da cidade dele, não é Cuiabá, ele está numa cidade próxima de Cuiabá, se eu não estou enganado, agora não me lembro a cidade, mas ele, com a ajuda da população da cidade, ele está construindo aí uma creche enorme, sem participação de dinheiro público, só com doações da população, que vai atender diversas crianças, praticamente ali em tempo integral, com um programa de ensino, um trabalho fantástico. O que o senhor Alexandre Frota, irresponsavelmente colocando ali o nome do Padre Paulo Ricardo no meio de uma tramóia política dele para ganhar espaço, sabe-se lá Deus com o que, junto ao pessoal do PSDB, podendo destruir a vida não só do Padre Paulo Ricardo, como a de diversas famílias, crianças que serão atendidas por projetos como esse, e de um homem ilibado, que quem conhece o Padre Paulo Ricardo sabe a altura e a grande envergadura intelectual que esse homem tem. Então, antes de qualquer coisa, precisa começar a pensar em ações judiciais contra o senhor Alexandre Frota, pois isso é muito grave. Paulo, eu acho que nós, depois do depoimento do Frota, eu não concordo muito com o Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro disse que aquilo tornou-se uma palhaçada e que a vontade dele era comprar um balde de pipoca e ficar assistindo. Eu não digo isso pelo seguinte, porque aquilo tem muitas más intenções. Uma pessoa que coloca na milícia digital o Padre Paulo Ricardo, esse não tem boas intenções. Então, eu acho que não dá para pensar em comer pipoca porque esse pessoal é maldoso. Mas o que me chamou mais a atenção, depois do depoimento do Frota, é claramente o seguinte: aquilo que a Caroline Detoni, que é deputada, o Felipe Barros já denunciavam, que aquela CPMI estava sendo transformada numa arma de ataque ao governo e àqueles que são, digamos assim, de alguma maneira, bases conservadoras no país e que têm influência nas redes nas redes sociais, isso passou a ser descarado. Isso passou a ser um escárnio. Para mim, aquela CPMI tornou-se um escárnio. Aquilo já não é mais, já não guarda nenhum pudor, já não guarda mais nada. É claramente o seguinte: a transformação de uma arma política em arma política de perseguição de pensamento. Aliás, eu faço aqui uma observação que eu fiz outro dia numa entrevista que dei a uma televisão católica, a Rede Século XXI, que é o seguinte: as fake news, a expressão fake news, ela é usada até já no final do século XIX. Uma news que é fake é o quê? É uma notícia que parece com a verdade, mas é fake. Bom, isso é o sentido mais simples. Acontece que hoje a expressão fake news está sendo usada para um monte de coisas. Então, aqueles que rebatem as mentiras oficiais, por exemplo, dadas pela mídia, ou versões dadas pela esquerda, ou pelos governos de esquerda, esses são fabricantes de fake news. Esses são fabricantes do ódio, do discurso do ódio. Então,
Então nós temos uma manipulação da expressão e combater as fake news passou a ser uma coisa vaga, uma coisa manipulada, que no fundo só tem uma intenção. É fazer o quê? É perseguir o pensamento conservador. Isso aí está claríssimo nessa CPMI. Está muito claro. Aliás, Não, diga, Paulo. Não, eu ia até comentar justamente, acho que é o ponto que o senhor vai falar agora, que é a questão do Flávio Gordon, que ele comentou no Twitter, né? E é um caminho muito interessante também, mas pode dizer, senhor Sepúlveda. Pois é, Paulo. Eu costumo acompanhar sempre o Flávio no Twitter e gosto muito das coisas que ele escreve. E ele disse uma coisa muito verdadeira. Ele disse o seguinte: olha, isso aqui é brincadeira ou é sério? Então ele diz o seguinte: o que é que quer dizer miliciano, milícia, que são expressões vagas e são expressões que parecem apenas provocadoras, mas ele diz o seguinte: os alvos dessa pecha caluniosa devem exigir uma definição objetiva de milícia digital. Ele diz o seguinte: se é uma analogia, a milícia digital tem algo a ver com milícia stricto sensu. Vejam uma coisa curiosa. Há milícias digitais e o Bolsonaro é acusado de estar ligado a milícias que mataram a Marielle. Vejam que não é por acaso essa similitude de expressões. Bom, ou é uma organização criminosa, como pergunta o Flávio Gordon. Qual é o crime cometido pelos milicianos digitais? Eu pergunto o seguinte: imagine que nós somos aqui 2 pessoas, mas podemos ter um grupo de 10 pessoas e temos um grupo, nós temos ideias políticas coordenadas. E eu chego para você, ou você chega para mim e diz: se você, vamos comentar tal coisa na internet. Qual é o problema disso? Se é uma milícia, eu não tenho direito de me articular com outras pessoas para defender as ideias que nós defendemos para o país? Que é isso? Isso é ridículo. O processo que estávamos fazendo de montar a pauta aqui antes de começar a gravação já seria aí posto como uma milícia. O que dizer então das redações de jornais? Exatamente. Bom, depois o seguinte: quais as provas materiais desses fatos de haver uma milícia com ordens, que recebe ordens? Ele diz uma coisa muito interessante: quem elaborou a lista dos suspeitos? Aliás, faz-me lembrar os suspeitos da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa fazia as listas dos suspeitos que iam para a guilhotina sem muitas vezes ser julgados. Qual é a base do trabalho investigativo para criar essa lista de suspeitos? E qual é a relação do denunciante com os parlamentares da CPI? Perguntas todas muito interessantes. Ele diz o seguinte: pensaram que iriam caluniar os outros impunemente, apenas por manter networking com o baixo clero do poder? Então ele está aqui dizendo o seguinte: isso vai ser apurado, e isso vai ser apurado também judicialmente. O que é que isso tudo quer dizer? Mas eu acho extremamente grave. Nós já falámos aqui da semana passada do trabalho excelente que fez o Taiguara Fernandes de Souza lá no canal dele. Ele apontou dados concretos, a articulação internacional, e eu acho que esse é o ponto que nós temos que ver. Há uma articulação internacional de combate, aspas, às fake news. Senhor Sepúlveda, e um pouco antes de entrar nesse tema propriamente dito, que temos muito a comentar aqui também, vale ressaltar que o último ato já de desespero da esquerda e do estamento burocrático entre o primeiro e o segundo turno das eleições foi a grande fake news do Caixa 2 do WhatsApp, porque foi o que começaram a falar de milícias e tudo mais. E era engraçado que, na época eu estava lá no Terça Livre, nós chegamos até a denunciar um arquivo de diversas fake news para a militância do PT utilizar para enganar pessoas, ludibriar manual de como falar com a tia, com o avô, com o papagaio, com o periquito, com o cachorro. E isso daí nós denunciamos e tudo, não apareceu em lugar nenhum, todo mundo escondeu isso. E aí uma jornalista, ela simplesmente, cria essa questão do Caixa 2 do WhatsApp, que foi como foi dito aí,
Ligaram para as empresas, não encontraram a menor evidência, não tinha evidência zero, não tinha nada. Tinha uma suspeita, não conseguiu nenhuma evidência, continuou com a narrativa. E o mais incrível, que o Facebook, que é dono do WhatsApp, chegou a ter que mudar o algoritmo da plataforma e todo mundo comprou isso como um senso comum e verdade, todo mundo na mídia, eu digo, né? Então a gente já vê uma preparação também para esse terreno do que vem aí, né, Sr. Sepúlveda? Eu acho que sim, Paulo. Foi muito bom você relembrar isso aí, porque lembre-se a virulência porque aquilo foi uma tabelinha da Folha de São Paulo com o PT. É uma tabelinha escandalosa. Eu volto a dizer, a Folha de São Paulo, a meu ver, poderia ser processada por abuso de poder econômico durante a eleição, pelo que ela fez. Mas lembre-se o que é que pediu o Fernando Haddad. Pedia prisão de empresários, pedia cassação da candidatura do Jair Bolsonaro. Quer dizer, foi de uma virulência tremenda. Curiosamente, como você diz, é a mesma narrativa que está passando agora, que havia milícias, que havia... Isso por quê? Porque eles estavam se insurgindo contra essa grande realidade que foi uma surpresa tremenda, que foi uma militância espontânea a favor de um candidato, mas, sobretudo, para afastar definitivamente o PT do poder. Isso é preciso não esquecer. Bom, e eu digo-lhe mais uma coisa. Eu fico espantado como, diante da tremenda fake news, que foi essa do porteiro do condomínio do presidente, querendo envolver o presidente com a morte da Marielle, a CPMI não teve uma palavra sobre isso. Nada. E o discurso foi até pegando a questão do abuso de poder econômico que o senhor comenta, da Folha. O presidente comentou no Datena na quinta-feira, né, na TV Bandeirantes, que ele mandou cancelar todas as assinaturas da Folha de São Paulo nos órgãos federais. E isso virou uma perseguição hitlerista. É assim que a democracia começa a acabar. Meu Deus do céu, então peraí. Nós temos. Eu tenho um nome muito bom que o general Heleno deu para a Folha de São Paulo e eu comecei a utilizar. A Folha de São Právida. A Folha de São Právida faz o que quer, pinta, borda, cria as narrativas que mais lhe vem a calhar. E o que nós, como pessoas individuais antes de tudo, ou até mesmo instituições, empresas, CNPJs, autarquias do governo, pode fazer? Você pode desligar a TV, você pode desligar o rádio. Se você achar que eu estou falando alguma groselha aqui, você pode encerrar essa transmissão e deixar de nos ouvir, se desinscrever do canal. E por que não pode cancelar a assinatura da Folha? Talvez, né? A gente sabe que a Folha sobrevive por outros meios e não pelo jornalismo. E são meios lícitos, tá? Inclusive o PagSeguro, o UOL, enfim. Não estou querendo dizer que são meios ilícitos. Mas no jornal acho que perdeu metade dos assinantes, né? Porque imagina a economia aos cofres públicos. Mas e aí começa a ser a narrativa. E tem uma jornalista que, meu Deus do céu, acho que ela é a pessoa mais coletivista que eu já vi no meio jornalístico, que é a Vera Magalhães, né? Mas ela fez um escândalo no Twitter por conta disso, que é absurdo. Bem, é o que você diz. Não gostou, desliga. Não gostou, cancela a assinatura. Agora eu pergunto o seguinte, por que não foi a mesma escandaleira de um canal como a TV Globo inventar, no fundo, e criar uma narrativa falsa para envolver um presidente com um assassinato? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Mas não, o problema é o Bolsonaro deixar de assinar a Folha de São Paulo. Pois é. E partindo ainda e mais a fundo na questão da CPMI das fake news, Globo, corporativismo, coletivismo jornalístico, eu avisei que esse programa aqui seria praticamente uma pauta única. Na semana passada nós adiantamos aí, que muitos de vocês também já tinham visto, que o senador Ângelo Coronel foi à Rússia para coletar informações de como a Rússia aí era um exemplo junto com a China de combater as fake news. Pois é, meus amigos, será mesmo?
Senhor Sepúlveda, eu vou até pedir licença aqui, eu vou ler uma notícia inteira, tá? É uma notícia até curta, mas que vai dar aí uma boa base para os nossos comentários a seguir. Rússia inicia aplicação de lei que amplia controle da internet. A iniciativa do governo russo foi denunciada como uma ameaça à liberdade de expressão na internet. As autoridades da Rússia começaram a aplicar nesta sexta-feira, 1º de novembro, uma polêmica lei para criar uma internet isolada dos grandes servidores mundiais e criar filtros de conteúdo. Segundo o governo de Vladimir Putin, a medida visa garantir o funcionamento dos recursos da internet russa caso as operadoras do país não consigam conectar-se com os servidores estrangeiros. Que lindo! Os provedores de acesso da Rússia também deverão garantir que suas redes tenham meios para permitir um controle centralizado do tráfego, o que significa mais poder para o governo barrar os acessos a sites e filtrar o conteúdo presente neles. Atenção a essa palavra, filtrar o conteúdo presente neles. Outra questão criticada na legislação é que o governo pretende limitar o acesso a sites estrangeiros, direcionando os usuários às versões locais dos serviços, informa o jornal... Qual jornal está informando aqui? A Právida, né? Folha. Aqui abre aspas. O governo pode agora censurar de maneira direta o conteúdo ou inclusive transformar a internet russa em um sistema fechado sem informar ao público sobre o que fez ou por quê. Fecha aspas, no que denunciou a ONG Human Rights Watch, segundo aqui o jornal Correio Brasiliense. Semanas atrás, durante uma viagem à Rússia, o senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das Fake News, citou o país de Putin como um exemplo a ser seguido no combate às notícias falsas. Abre aspas aqui. Fake news é um problema mundial e temos que unir forças para combatê-la. A China é referência no controle. Presta atenção na semântica, meus amigos. A China é referência no controle. A Rússia também iniciou essa cruzada, fecha aspas. Disse o senador, como noticiou aqui a Renova Mídia, que é a fonte que eu estou lendo essa notícia. E aí, senhor Sepúlveda, nós temos uma situação que beira o ridículo. Porque quem não lembra quando a Coreia do Norte participou da Copa do Mundo e quando enfrentou o Brasil, eles noticiaram como se a Coreia do Norte tivesse ganho o jogo e só passou o gol da Coreia do Norte no telejornal local. Esse é o futuro da Rússia. A China já tem um grande controle da internet e vale ressaltar, muitas pessoas não comentam, mas geralmente os países que têm regimes totalitários também o fazem, como vários países do mundo árabe têm várias restrições quanto à internet, até programas como o Skype, por exemplo. Então, isso não é uma novidade, a Rússia está entrando de cabeça e nós estamos partindo aí para um caminho cada vez mais perigoso, meu caro. Ô Paulo, sabe o que é que eu acho impressionante? Essas declarações do Ângelo Coronel, essa ida dele à Rússia, são escandalosas. Isso devia estar na primeira página dos jornais, dizendo assim, Ângelo Coronel propõe medida totalitária de controle da internet como a Rússia e a China. Mas não, eles é uma cruzada. Você não sabia que é uma cruzada? Uma cruzada. É o Ministério da Verdade, né? Bom, eu tenho uma notícia, eu não vou ler a notícia, evidentemente, mas tem dois dados aqui da notícia da France Press, que é publicada pela Isto É. O Vladimir Putin diz o seguinte, que essa medida que ele tomou, não é? Ele, coitadinho, bonzinho, uma pessoa que até foi da KGB, né? É para criar uma internet soberana. Vejam a emoção, uma internet soberana. Bom, e depois passa a haver, já existe, mas passa a ter mais poder, a Agência Russa de Vigilância de Mídia e de Telecomunicações, frequentemente acusada de bloquear arbitrariamente conteúdos na rede e controlada pelos serviços de inteligência russos, a FSB, ex-KGB. Mas tudo é uma cruzada, meu amigo Paulo. Tudo é uma cruzada pela verdade. Claro. Agora, eu pergunto, onde é que está o escândalo? Onde é que está o escândalo? Não está.
Pois é, e nós vemos aí, senhor Sepúlveda, um processo que eu vou fazer uma regressão rápida aqui, que iniciou-se, como o senhor bem comentou aí, o senhor comentou agora há pouco sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela criou uma ruptura sem tamanhos e sem precedentes na história mundial, e desde a Revolução Francesa, a humanidade mergulha direto para o caos. E não é um mergulho rápido como foi a Revolução Francesa, mas é um mergulho da rã sendo cozida na água morna. Nós vemos a ascensão de diversos regimes totalitários. A humanidade nunca foi tão mortal como foi no século passado, século XX. Se você juntar todas as guerras da humanidade, não dá a quantidade de morticínio realizada no período entre 1914 e 1945, que foi a Grande Guerra Mundial. Nós, na verdade, tivemos apenas uma guerra com um pequeno armistício no meio. E diversos regimes totalitários caíram e surgiram. Fora desses números da guerra, nós temos aí milhões e milhões e milhões. Só na conta de Mao Tse Tung da China passam-se de 70 milhões. Stalin, mais de 30. Isso sem a gente colocar os pequenos satélites como a Coreia do Norte, como Cuba de Fidel Castro, né, que numa ilha conseguiu matar praticamente 500 mil de cubanos. E nós caminhamos agora para ver a Rússia novamente tornando-se um soviete supremo. Porque as pessoas acreditam, não, o comunismo acabou, mas é uma questão de leitura fácil dos processos. A Rússia criou a falsa glasnost, com Mikhail Gorbachev, ela derrubou o Partido Soviético, vivem ali sobre uma democracia liberal, uma sociodemocracia nos moldes do PSDB aqui, e começa a se fechar novamente. E a sua grande parceira de estratégias geopolíticas e até bélicas, a China, já segue essa cartilha, e a Rússia tem toda a sua rede de influência no mundo, que inclusive entra aí junto com vários países árabes, como eu comentei, Síria, o Irã, temos o próprio Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Bolívia, agora a Argentina. E o que nós vemos aí? Uma tentativa clara do aparelhamento, do estamento burocrático que existe dentro do Brasil em coadunar com as ideias russas. Porque, não enganem-se, meus amigos, a estrutura de poder brasileira é completamente aparelhada e eles estão continuando com os projetos de poder. Em 2 semanas nós temos aí a reunião do BRICS, já comentamos aqui, temos que ficar muito atentos, sem comentar a questão da África do Sul, que já viemos falando aí, né, senhora Sepúlveda, que também está como um satélite da Rússia. E nós vemos aí um grande soviete supremo sendo criado em escala mundial, com muito mais poder financeiro, bélico e embaixo do nariz de todo mundo. E ai de quem dizer alguma coisa, automaticamente é colocado aí como um chapéu de alumínio, conspiracionista e louco. Bom, meu caro, e para falar de fake news, de esquerda e de manipulação de informações, nós temos aí uma nova denúncia, né, que envolve, para surpresa de ninguém, o Intercept, né, Verdevaldo, Manuela Dávila e o hacker, né, o famoso, qual que é o nome da cidade o hacker de Araraquara, né, o hacker de Araraquara. Mas o hacker, ele prometeu aí invalidar a Lava Jato e libertar o Lula com os diálogos vazados, né? Foi isso que foi oferecido à ex-deputada Manuela Dávila, para quem não se lembra, né? Pedida pela esquerda como Uhu, Manu no Jaburu, né? Candidata à vice-presidência do poste do Lula. E ali nessas conversas anexadas no inquérito, o hacker prometeu inclusive que ele tinha dados de conversas que envolviam ministros do STF. Olha só, agora, nós, antes de passar para o senhor Sepúlveda, eu já quero propor um desafio, né, que vai surgir, ou não, né, porque provavelmente a mídia vai esconder isso daqui. A extrema imprensa vai esconder isso daqui. Mas o desafio já seria para o excelentíssimo, meritíssimo juiz
né? E ministro Gilmar Mendes, que ataca Sérgio Moro, bate no Sérgio Moro e no Dallagnol por conta dos vazamentos aí, né, do The Intercept. E ele sempre bate e fala que é um achink, isso e aquilo. E agora, ministro, quem será que está envolvido? Um dos seus pares? O senhor vai protagonizar alguma briga, como o senhor fazia com outros ex-ministros do STF? Vamos ver, né? Agora, só uma observação também, senhor Sepúlveda, que é interessante nós trazermos à tona, porque o brasileiro ele vive a emergência, o caos e o apocalipse da semana, né? E engraçado que depois que o Davi Miranda apareceu com ligações de movimentações suspeitas no COAF, Ferdevaldo sumiu, o Intercept calou, os deputados lá em Brasília esqueceram o assunto. Acabou, ninguém fala mais nada. A militância esquerdista também morreu com o assunto. Engraçado isso, não, meu caro? É muito engraçado e eu vou lhe mostrar o seguinte, apesar da Veja, por esses dados para fora, de dizer das conversas dos ministros do Supremo, que nós já vamos ver qual a autenticidade ou não autenticidade, imagine o seguinte, ele aqui faz a narrativa toda de como a Manuela Dávila um dia estava em casa celebrando o Dia das Mães na família e recebe uma mensagem misteriosa que era do Cid Gomes, mas a pessoa diz, não sou o Cid Gomes, roubei a conta dele, estou falando consigo a conta do Cid Gomes, mas não sou o Cid Gomes. Mas eu tenho dados muito interessantes que podem libertar o Lula já, derrubar o Ministério Público e acabar com a Lava Jato. E ela se interessa. E ela vai mantendo contatos. Portanto, vejam o seguinte, uma pessoa que chega a uma certa altura e diz assim, eu roubei mensagens privadas de ministro do Supremo, eu roubei de juízes, eu roubei de Ministério Público, de procuradores. E a senhora Manuela Dávila não vai, como diz o procurador Ailton Benedito, que agora faz parte da equipe do Aras na PGR, ele diz o seguinte, e ela não denunciou isso às autoridades, continuou a conversar com uma pessoa que estava anunciando um crime, e mais, ela diz o seguinte, bom, se você tem esses dados, eu te apresento aqui o Verdevaldo. Então, ela vai apresentar o sujeito que vai veicular o produto do crime. Agora vejam como é que a Veja noticia isso. Convencida dos bons propósitos do hacker, Manuela Dávila recomendou a ele que entrasse em contato com o jornalista Glenn Greenwald. Coitada. Ela estava convencida dos bons propósitos. Paulo, você já imaginou um sujeito que diz assim, olha, eu acabei de assaltar um banco, eu tenho uns bons propósitos, posso dar um dinheiro para você, eu posso fazer uns negócios, podemos fazer negócios juntos, e você, convencido dos bons propósitos dele, vai montar uma empresa com ele. Claro. Não acha isso assim emocionante? Claro, é Robin Hood do século XXI. Exatamente. Bom, mas você fez uma pergunta muito interessante. O senhor Gilmar Mendes fica lá defendendo e escarnecendo do país inteiro, mas insultando o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro, insultando pessoas do Ministério Público e fica baseando as suas ofensas nas mensagens publicadas pelo site Intercept e que foram roubadas pelos hackers. Agora eu pergunto o seguinte, as mensagens dos ministros do Supremo são autênticas como as outras ou elas são falsas? E se elas são falsas, por que é que as outras também não são falsas? Então vejam a loucura que nós estamos envolvidos. É uma verdadeira loucura. Isto também devia estar estarrecendo todo mundo. Sabe o que é que o Paulo Eduardo Martins disse a respeito dessa revelação da Veja? Ele disse o seguinte, nós estamos diante do AI-5, do teclado vermelho, porque ele propunha dar um golpe no Supremo e chantagear os ministros do Supremo. Isso é o quê? É o que ele diz, isso é um AI-5 do teclado vermelho. E, senhor Sepúlveda, falando em AI-5, nós tivemos a última... E, senhor Sepúlveda, falando aí em AI-5, nós tivemos o apocalipse do dia, né? O apocalipse da semana, que foi Eduardo Bolsonaro falar do AI-5.
Mas antes de nós comentarmos aqui brevemente sobre... Paulo, eu vou só interrompê-lo. Claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para muitas pessoas que foram para as redes sociais falar disso. Quem ouviu e viu a entrevista? Quem? Quem não está comentando do comentário daquele que comentou e que ouviu? Era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aqui nós ouvimos. Pois é. Então eu vou fazer o seguinte, Sr. Sepúlveda. Eu vou colocar aqui o trecho que o Eduardo faz esse comentário para nossa audiência, para quem ainda não ouviu, possa ouvir. E Cuba, que sempre foi um câncer aqui na região, exportadora desse sistema socialista, que tenta tomar o poder pela força e pela instabilidade, agora tem associado a si a Venezuela, que é uma população muito maior do que a de Cuba e o país maior produtor de petróleo do mundo. Então agora eles têm condições de financiar, de bancar isso num nível muito maior aqui na América Latina. A gente em algum momento tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. Bom, meu caro, então, como nós podemos ouvir aí, o Eduardo, ele está fazendo um comentário, né, uma análise até do que está acontecendo, da tentativa de convulsão social, que é algo que nós já estamos falando aqui há um bom tempo nesse programa. E ele cita o AI-5, ele não coloca o AI-5 como um ponto central de uma ação, ele começa a dar ali diversos exemplos que poderiam ser utilizados, como a legislação diferenciada através de plebiscito, como aconteceu na Itália, uma espécie de AI-5, ou um AI-5 propriamente dito, e assim. E simplesmente pinçam aquilo, criam uma grande celeuma, e inclusive o Bolsonaro foi hábil, mas ao mesmo tempo ele caiu na armadilha que fizeram para ele. Porque foram perguntar para ele, e aí ele falou assim, olha, eu não vi, mas se ele falou realmente isso daí, e ele dá uma resposta contundente. E essa resposta contundente do Bolsonaro virou o quê? Uma resposta de algo que não foi dito, como foi imposto pela mídia, e eles criaram ali uma conversa paralela que nunca existiu. É algo absurdo isso. Eu também acho, Paulo. E o seguinte, o que me impressiona mais é o seguinte, a capacidade que ainda existe de criar narrativas da esquerda. Porque parecia que o mundo tinha vindo abaixo. Eu ontem escrevi assim, meio ironicamente, à noite, eu escrevi, mas aconteceu algum golpe de Estado no Brasil? Porque é tantas loas à democracia, tantas juras de amor à democracia, aconteceu algum golpe de Estado? Agora veja uma coisa, o senhor Humberto Costa divulgou tweet com fotografias do Chile, prédios pegando fogo e dizendo que aquilo aconteceria no Brasil, que o Jair Bolsonaro, eleito democraticamente e legitimamente, estaria com os dias contados. O senhor Stedley faz um outro post dizendo os bons ventos do Chile vão chegar aqui. Mas que bons ventos? Aquela virulência, aquilo é que é democracia, então. Sem contar, senhor Sepúlveda, se me permite aqui também, a fala do Ciro Gomes, que falou que ia receber o pessoal do Sérgio Moro na bala. A própria Maria do Rosário também, nesse episódio do Chile, no mesmo dia do Humberto Costa, também fez apologias à violência e conclamando a população e a sua militância a fazer o mesmo aqui no Brasil. Então, por aí já começa. A gente tem evidências de fatos e detalhe mais a fundo, senhor Sepúlveda, para devolver a palavra para o senhor. O senhor Humberto Costa, ele dá indícios de que existia um plano armado já para isso acontecer, que nós começamos a ver aqui, se pegar do começo do programa e trazer até aqui, esse plano aí está meio que traçado já e denunciado, né? Claro, ele parecia ser detentor do conhecimento de alguma coisa que estava tramada.
O que é muito mais grave do que falar, teoricamente, como falou o Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. Mas ele depois acabou fazendo um esclarecimento para aqueles que não entenderam e também podem procurar o esclarecimento. Agora, o Guilherme Shelby, que é um procurador muito ativo na questão do combate à difusão da ideologia no ensino, ele diz uma coisa muito interessante no Twitter dele. Só a esquerda está autorizada a usar expressões retóricas. O Ciro Gomes diz que vai receber juiz na bala. O outro diz que tem que fuzilar. A Benedita diz que sem derramamento de sangue não vai. Mas é tudo apenas retórica. O Eduardo Bolsonaro, quando disse aquilo para a Leda Nagel, não era retórica. Ele estava explicando, como todos ouviram aqui, na eventualidade de haver os crimes que a esquerda praticou outrora no Brasil. Mas é assim, meu caro, que nós vemos que a mídia tem uma força de impor narrativas e o que eu acho mais espantoso, muitas pessoas do campo conservador se dobram a essas narrativas e ficam lá como que pedindo perdão por terem convicções que não são bem vistas pelo... politicamente correto. Exato, Sr. Sepúlveda. É o que eu venho dizendo, eu até disse numa palestra recente que eu fiz, que nós estamos aí com algo que ao mesmo tempo que é positivo é negativo, que é a direita leite moça. É bater ou tomou, ela é muito reativa e age em cima daquilo que é imposto a ela, né? Sempre está sendo pautada. Bom, meus amigos, então nós chegamos aqui ao final de mais uma análise da semana no seu Pod Conserva. Meu caro Sr. Sepúlveda, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu conhecimento aqui, dividido com todos os nossos espectadores. Eu é que agradeço, Paulo. Saudações a todos que nos ouviram e espero que este Pod Conserva vá cada vez ganhando mais espaço. Perfeitamente, meu caro. E lembrando que o Sr. Sepúlveda em breve estará com o seu canal no YouTube. Vou tentar forçar aqui para ver se esse canal sai na semana que vem. Vamos ver se ele vai sair do papel aí. Mas vocês serão brindados aí com análises excelentes deste grande luso brasileiro que é o meu amigo José Carlos Sepúlveda da Fonseca. Meus amigos, e para você que acredita nesse projeto, eu peço, patrocine, apoie através do apoia-se.se/pharaújo. E você também que está ouvindo agora e através do YouTube, o nosso Superchat também está ativo. E se vocês quiserem propor alguma coisa para os próximos programas, também pode ser feito através deste canal. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.